do conto, né? Eu falei, né, que eu ia começar a falar aqui agora do Cortázar, né, que ele vai dizer que o conto captura o leitor de uma forma imediata, né? A gente tem que pensar que o conto é um texto pequeno, né, gente? E por ele ser um texto pequeno, ele não tem muito espaço para você convencer o leitor a ler esse conto, né? Então, você tem que ser muito imediatista, né? O conto, por isso que ele fala que o leitor captura o leitor de forma imediata, né? Tem que ser rápido. O romance, por exemplo, você tem várias páginas, né? Para ir aí fazendo essa questão aí, né? Trazendo isso daí. Né? Já o conto, não, ele é rápido, né? Ele é muito rápido. Então, não dá para ter muito né? Não dá para ficar. Deixa eu pegar um negócio aqui. Não dá para ficar enrolando muito, né? Para convencer o leitor de que o texto é legal. Então, o texto é muito curto, né? É uma condensação de ideias, né? Quer dizer, geralmente um conto ele vai ter poucos personagens, né? A história com só núcleo, né? Não tem muitos personagens, tirando o alienista do Machado. Desculpa, pessoal. Né? Que traz muitos personagens, né? Mas o Alienista do Machado, ele é um conto que quase parece um romance, né? De tão longo, né? Então, o conto, gente, ele vai ser quase que um romance diminuído, né? A gente vai ter aí quase que um romance, uma perspectiva diminuída, né? Só um minuto, para não me perder depois. Guimarães, né? Certo, pessoal? E aí a gente, né, se eu gostaria de falar um pouquinho sobre o conto, né, do Guimarães Rosa, né, e do Murilo Rubião, tá? Bom, o Guimarães Rosa, né, gente, é um escritor, né, que a gente chama de terceira geração, né, do modernismo. É um escritor mineiro, né, e Guimarães, assim, uma coisa interessante, que ele era um homem tinha muitos estudos, né? Era estudado, ele era professor, ele era médico, mas foi diplomata e por ser diplomata morou em muitos lugares, falava muitas línguas diferentes, né? E isso tudo influenciou muito, de uma certa forma, a literatura dele, né? Mas ele vai escrever, ele faz um regionalismo, né? O texto dele é o que a gente chama de regionalismo universal, né? É aquele texto que é regionalista, né? Mas que ao mesmo tempo universal porque ele trata de assuntos que são universais. Então, quando você pega lá o Grande Sertão Veredas, né, que fala sobre o cangaço, né? Nossa, eu não sei se eu quero abrir a boca ou se eu quero tossir, gente. Nossa Senhora. Jesus. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Então, assim, ele fala do fenômeno do cangaço, né? Ali na região do norte de Minas, que era de onde ele era, né? Ele era de Cordisburgo. E aí ele traz, né? Para dentro dessa literatura dele aspectos, né? Dessa cultura, né? Que é uma cultura, essa cultura, né? Daquela região ali, e ao mesmo tempo ele vai trazer também questionamentos universais, né? Porque ele vai trabalhar muito em cima de perspectivas de bem e mal, né? De Deus e demônio, de morte e vida, essas coisas assim. Então, né, vamos lá, uso de termos arcaicos, né? Porque ele vai falar muito da região ali da zona rural, né? A zona rural é uma zona que costuma trazer muitos como é que fala? Vocabulário mais antigo, né? Eles usam muito dessa linguagem mais antiga, né? O uso da linguagem oral, ele também, assim como o Manuel de Barros, ele vai falar muito, né? Vai trazer para dentro do texto dele muitas coisas da oralidade. Ai, de novo. Narrativas mais reflexivas e menos dinâmicas, né? Ou seja, as narrativas dele vão acontecer muito dentro daquela perspectiva do pensamento do personagem, né? O narrador que pensa, que conta a história.
aquele espaço também que vai se entrecortando, né? É passado, é presente, é futuro, mas não é uma narrativa linear, né? É uma narrativa que vai se entrecortando, né, o tempo todo. Muito uso de neologismos, né? E é interessante isso, porque como ele falava muitas línguas, né? Ele tinha essa coisa de criar palavras, né? E a partir do português e a partir de outras línguas também, né? Então tem alguns neologismos dele que são até difíceis, né, da gente conseguir entender. Né? Então assim é sempre uma narrativa, né, que vai trazer uma reflexão muito grande sobre a existência humana, mas que ao mesmo tempo vai estar sempre acontecendo, né, naquele espaço ali da região ali do norte de Minas, né, que é de onde ele vai estar sempre falando, né? Todos os textos dele são trazidos sobre essa perspectiva, né? E aí uma coisa muito interessante também, né, que ele traz no texto é sempre uma questão da religiosidade, né? Principalmente da religião, porque o povo mineiro é um povo religioso, né? E assim essa coisa do misticismo, da religiosidade, né, das crenças, né? Isso também é muito trabalhado por ele, tá? Bom, e aí, saindo aí né, do Guimarães, vamos falar um pouquinho do Murilo Rubião, né, que é um autor aí que vai trabalhar com a questão, né, da que a gente chama de literatura, né, do realismo fantástico, né, que é aquela literatura que vai trazer uma perspectiva muito do surreal, né? Quer dizer, são os personagens que voam, são aqueles personagens que têm asas, são aqueles personagens que explodem, né? É o personagem morto-vivo lá do conto, né? Do pirotécnico Zacarias, né? Isso é o realismo fantástico, né? É trazer para dentro do texto aquelas coisas, né? Assim, que são a gente poderia até dizer, né, que os super-heróis são do realismo fantástico, né? Porque são realidades que são sui generis, né, que são inexistentes, né, que são surreais, né? Bom, e o Murilo Rubião, né, ele foi um contista, né, ele escreveu só livro de contos, e ele escreveu 23 contos. Ele só tem um livro, né, que é o Contos Escolhidos, que tem 23 contos. E isso porque, né, gente, ele diz que ele tinha uma mania, né, eu acho que isso é quase um toque para mim, né, que era de reescrever o texto dele várias vezes, né? Então ele reescrevia o texto, né, diversas vezes. Então assim ele não conseguia escrever nada novo porque ele ficava reescrevendo os textos dele o tempo todo, né? Ao invés de escrever alguma coisa nova. Né? Aí ele né, ficou nessa perspectiva aí, né? Mas ele né, gente, o Murilo Rubião é o único, né, o único autor, né, que a gente tem de literatura brasileira. Depois a gente vai ter um pouco o Gonçalves Dias, que vai fazer um curso também, mas não é tão forte quanto no Murilo. Essa questão do realismo fantástico, né, assim, todos os textos, né, os 23 contos dele, né, são de histórias que são insólitas, né, assim, aquilo que não é comum, que não é natural, né, que se afasta da ordem, a Bárbara, que é uma mulher que engorda, 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 engorda tanto que né, chega ao ponto de quase explodir. Não, no conto não fala que ela explode, mas fica um pouco essa imagem, né? O pirotécnico Zacarias, né, que é o personagem que também a gente fica lá, né, pensando nele, né, no sentido de que ele é um morto-vivo, né? Ele morre, depois ele ressuscita, mas ele não ressuscita, ele continua morto, né? Ele é um zumbi. E ele vai vivendo, né? Ele continua vivendo, né? Dentro dessa perspectiva, né? E assim, a narrativa do realismo fantástico é bom a gente pensar que ela está sempre envolvida, né? Ela está sempre ligada a alguma coisa que tem a ver com a questão também do subconsciente, né? Por isso que ela é uma narrativa também que é muito, muito trabalhada sobre a perspectiva da psicanálise, né? Porque esses elementos, às vezes, né, eles podem sugerir, né, muitas reflexões que são psicológicas, que são inconscientes, né? Então, a psicanálise, né, a psicologia, elas gostam, né, assim, não é que elas gostam, né, mas as pessoas, a grande maioria, né, dos textos de realismo fantástico, né, nós temos um dos maiores escritores de realismo fantásticos do mundo, que é nós temos não, né, a Colômbia tem, né, que é o Gabriel Garcia Marques, né, mas geralmente, né, essa discussão
ficção, né, feita, né, a partir da literatura do fantástico, ela é feita nessa perspectiva também psicológica, né, que é igual ao surrealismo, né, quando a gente vai trabalhar, por exemplo, os quadros do Dalí, né, tem muito do subconsciente ali, né, de elementos do sonho, quase parece um sonho, né, o sonho ele é muito surreal, né, então, eles ligam muito, né, essas questões aí, né, do realismo fantástico ao surrealismo, a psicanálise, tá? Pessoal, vou fazer a pausa então desse vídeo, né, e vou gravar um terceiro aqui, né, para vocês assistirem, né? E aí vocês podem assistir separado também, né? Ok? Já volto.